E também nos fala, alegrei quando vamos à casa do Senhor. Que maravilha, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio de estar na casa dele, por esse momento maravilhoso de comunhão, de harmonia, de viver alguns irmãos, viver a amada igreja. Nós tivemos aqui um domingo tão maravilhoso de assembleia, a ceia do Senhor, o café comunhão. Tivemos ali grandes maravilhas. Então nós podemos dizer, grandes feitos tem feito nosso Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer e dar-nos graças, Senhor, por esta noite maravilhosa, pelo dia que passamos, por tudo que aconteceu, com certeza as tuas mãos esteve sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque em meio a lutas, adversidades, nós estamos de pé, nós estamos aqui, nós estamos para te ouvir e seres agradáveis a ti. A nossa oração que chega ao seu trono com cheiro suave, pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que deixamos de fazer ou não fizemos. Ah, Deus de amor, se somos às vezes teimosos, como dizemos muitas vezes, não falhamos ou falhamos contigo, perdoa-nos, Senhor. Achamos que estamos fazendo certo e erramos, perdoa-nos, Senhor. Se falamos algo que entristeceu o teu coração, perdoa-nos, Senhor. Esse é o momento de pedir perdão a Ti, de sermos agradáveis a Ti, quando estamos aqui colocando os nossos corações, depositando, Senhor, os nossos corações neste lugar, casa de oração. Obrigado, Senhor, pela família pastoral. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui presente. Obrigado a aqueles também que estão nos ouvindo. Desperta, Senhor, cada um de nós para romper, para estar diante de Ti, para falar contigo, abrir os corações e nossa mente. Entra com providência em cada detalhe de cada oração aqui nesse momento. E nós te agradecemos por tudo que já aconteceu e irá acontecer, em nome de Jesus. Amém. Achar comigo. Nós vamos estar lendo Eclesiastes 3:1. Vamos todos ler, irmãos. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Que maravilha quando lemos isso, né? Tudo tem o quê? Seu tempo determinado. Veja que maravilha. O Senhor sabe de todas as coisas. Antes mesmo que falemos, antes mesmo que busquemos, Ele só espera em nós. Um minutinho só. Hoje eu estou bebendo, né? Olha, acontece ao vivo, pastor, ao vivo. Quando lemos que Eclesiastes 3:1, nós vemos que Deus não trabalha fora de tempo certo de Deus. Mas para entendermos isso, há um processo. Eu escrevi rapidinho aqui que no ano de 2026 ele chegou, e quando chega um ano diferente, o que nós falamos? Ou mês diferente? Tudo vai ser realmente diferente. Novos desejos, novos sonhos, novas necessidades, casa, emprego, é assim que a gente fala. Mas isso aí é o quê? Expectativas. Porque os planos estão nas mãos do Senhor. Fazemos projetos.
entendemos quando estamos realmente querendo romper o ano, romper o mês, a fé. Será que estamos colocando a fé em Deus ou naquilo que estamos vendo e nos dedicando? É dedicar mais a Deus. E mesmo que as respostas ainda não chegaram ou não cheguem, temos uma certeza. Deus está nos preparando para entender esse romper. Deus está cuidando para entender esta mudança. Deus está nos atendendo e ouvindo na hora certa, na medida certa. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas temos o quê? Saber pedir. Às vezes fala, não, Senhor, eu quero amor, e por favor, Senhor, volta-se para mim. Mas aí ele fala assim, é uma oração objetiva. Quantas vezes você já falou e ao mesmo tempo a gente fala o quê? Tantas outras coisas juntas, né? Queremos aquele emprego, queremos aquela roupa, queremos aquela casa, queremos, mas assim, queremos. Mas você vem cá. Vou te dar passo a passo. E aí ele vê que não é o que precisamos, né? É a nossa necessidade. É aquilo que realmente o Senhor vê. E tem uma coisa muito interessante nisso tudo. É um treinamento. Olha que maravilha. Quando somos cristãos, somos o quê? Treinados. Vamos romper? Vamos. Vamos seguir com fé? Vamos. Mas há um treinamento sobre tudo isso. O que antes eu fazia ou falava, hoje eu já não falo, não faço. O que eu antes achava acusado, e deixa até ser acusado, mas eu sei que tem Deus que está cuidando. É maravilhoso, porque esse treinamento, a gente fala do treinamento lá fora, né? Exército, náutico, marinha, mas dentro do servo do Senhor, espiritualmente falando, nós somos treinados a entender que romper em fé não é o sair do lugar, mas é a manifestação do Senhor sobre nossas vidas. Olha a diferença. Achamos que o romper, a mudança, é totalmente aquilo ao invés do que hoje estou vivendo. Mas não, eu quero que hoje continue, ele venha manifestar em minha vida, a começar por mim, cada um de nós, para que o propósito dele venha nascer em nós. Aí nós vamos entender que esse processo por qual a gente passa no nosso dia a dia, muitas vezes é difícil, somos açoitados, apontados, a palavra às vezes é muito forte, né? Escarnecidos, né? Porque o povo cristão é luta constante, né? Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, isso aí é uma luta constante, mas Deus quer que nós façamos tudo isso e entendamos que esse treinamento é esquecer o passado, é deixar aquelas velhas coisas do passado, deixar lá atrás e seguir em frente. E nós chamamos isso também de crescimento espiritual. Então são, como nós podemos chamar de degraus, né? A cada dia o Senhor vai nos livrando, libertando, trazendo a nós, nessa manifestação do romper de fé, o entendimento daquilo que Ele quer para cada um de nós. Esses dias o pastor, aliás, desde o ano passado, né, nosso pastor tem dado a nós lições sobre dons, talentos e ministérios. E aí eu sentava ouvindo o pastor e dizia, qual é o seu talento? Qual é o seu dom? O que tem feito no ministério do Senhor? E as perguntas vão nos alcançando, vão trazendo para nós, e nós achamos, simplesmente achamos, eu acho que eu consigo, eu acho que eu vou ser, mas eu estou sendo treinada até nas perguntas, treinada em cada louvor, treinada em cada pregação, treinada em cada vinda à casa do Senhor, treinada no meu lado, é um treino espiritual, né? Treinada no meu trabalho, esse é o treino, é todos os dias, o Senhor se manifesta em todo o tempo. Se antes agia de uma forma com o esposo, com o filho, com mãe, no dia a dia vizinhos, o Senhor vem e nos treina, nos ensina. E esse é o chamado processo, amém? Vamos estar pedindo, os irmãos, o Ministério de Louvor esteja com louvor rompendo de fé.
Boa noite. O som tá uma maravilha, gente. Que bênção. Sandra, Deus te abençoe, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Pessoas maravilhosas aqui nos visitando. Já, o pastor vai estar aí apresentando todo mundo, né? É uma alegria estar na casa de Deus. Eu vim da minha casa até aqui com uma dificuldade, né? O pastor me viu levando ali um material ali para consertar. Estamos caindo mão, voltando. Jorge me viu também, falou, rapaz, parece que está melhorando. Mas a gente não desiste nunca, né? A gente vai, como diz aqui na palavra de Deus, como a irmã mesmo falou aqui, rompendo em fé. Na verdade, a cada dia a nossa fé é provada. E nós estamos aqui para ser provado e aprovado pelo nosso Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com muita alegria. O Senhor nos fez um dia tão lindo hoje, tão maravilhoso, né? Nós levantamos, fizemos nossas coisas, muitos saíram para o trabalho, outros saíram para se divertir, para curtir um pouco as férias, sabemos que tem férias escolares, né? Então é motivo de alegria, porque cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade de viver um novo, né? Na presença do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com muita alegria no nosso coração. Cada vez a gente é provado. Glória a Deus. Os irmãos, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas invadem, desertos e mares, cada bênção me levam pra perto.
Senhor. E é assim, a cada dia é mais um dia que o Senhor nos concede para que nós possamos cumprir fé. Creia, acreditar que tudo será da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é da forma que o Senhor deseja para cada coração da gente. Os nossos sonhos têm que estar assim, alinhados no coração do Senhor. Verdade? Esse cântico, ele tem uma parte que chama muita atenção, irmão Darcy, que é quando fala, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Tem os nossos queridos irmãos da Cibagem nos visitando hoje, né? Nossa irmã Sandra, seminarista, vai trazer a palavra. E o domingo foi um dia muito especial aqui na igreja. Foi a eleição, podem se sentar. Foi a eleição da nova diretoria e dos líderes de ministério. E à noite, na ceia, eu pedi para que cada um simbolicamente colocasse as suas mãos assim. E eu falei algo que Deus colocou no meu coração. Eu disse o seguinte: olha, Deus está nos dando sementes. Às vezes a gente quer o fruto, né? Hoje eu fui no sacolão com Mônica à tarde, tinha umas frutas bonitas, né? Uma melancia que a gente comprou. Às vezes a gente quer logo o fruto. Só que antes do fruto, vem a semente, a gente prepara a terra, planta a semente. Quando a semente nasce, a gente rega aquela planta, a gente poda até dar fruto. E o que nós recebemos aqui na central foram sementes. E que no tempo certo vão gerar frutos. Então, como a irmã Rose falou, há um tempo determinado para todas as coisas. Está muito claro no meu coração o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de fortalecimento interno. Os ministérios esse ano, né, a gente orou muito, a gente deu estudo sobre dons e talentos para que cada pessoa estivesse no lugar certo. E os ministérios estão se estruturando. E quando esses ministérios estiverem funcionando bem, a gente vai começar a trazer, talvez ainda esse ano, está no meu coração, a visão celular. Vocês conhecem bem, né? E aí sim, a gente vai ver o crescimento. Então, tudo passa por etapas, né? Deus está preparando a nossa igreja para o crescimento. Mas esse tempo agora é tempo, pela fé, de plantar, sabendo que a gente vai colher. E o próximo louvor que nós estaremos cantando será Grande é o Senhor. Se os irmãos desejarem, podem estar também nesse momento fazendo a consagração dos dízimos e ofertas durante esse cântico. E como nós já colhemos coisas boas aqui na igreja, né? Um pouco antes de começar o culto, eu mostrei para a Sandrinha a quadra que nós conseguimos fazer aqui em cima, o terreno que nós concluímos lá, a terraplanagem e os aterros. Então, meus irmãos, nós já temos colhido muitas coisas boas e tem muita coisa boa ainda por vir agora para o ano de 2026. E por isso nós vamos declarar: grande é o Senhor.
misericórdia infinita. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui para louvar o Teu santo e glorioso nome, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por todos que aqui estão, Senhor, cada família que é representada, os que por um motivo qualquer não puderam chegar até aqui, Senhor, que a Tua bênção possa estar alcançando. E todas as famílias, ó Pai, aqui desse bairro, todas as famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ó Pai, possa ter, ó Deus, o privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua voz, seja através dos seus entes queridos, Senhor Deus, seja através de um missionário, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, frutificar nessa terra, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, perdoa os nossos pecados, que são tantos. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja. Vai chamar o louvor? Cantor cristão? Amém. Irmão Flávio. Antes de nós contarmos o livro, queria contar uma história aqui, pastor, coisa rápida. Hoje eu estive lá em São Gonçalo, estava escrito, eu queria fazer até uma marca no meu rosto, né? Eu saí de lá tão triste. Aí quando eu passei em frente à igreja batista de São Gonçalo, eu vi uma senhora, mais ou menos de 60 anos, era mais ou menos quase meio-dia, 1h da tarde, com duas crianças. Uma deveria ter mais ou menos 5 anos, e a outra mais ou menos 7 anos, vendendo umas balinhas, né? Aí eu passei, aquela senhora ofereceu aquela balinha, eu fui na frente, daqui a pouco convertei e voltei. Voltei, dei R$5 a ela, falei, Jesus, eu queria ter aqui R$1.000 para dar essa senhora. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Uma senhora com 60 anos, na hora de almoço, vendendo balinha R$1 cada uma, com duas crianças. Eu acredito que nenhuma das três ali tinha almoçado, estava sem dinheiro para poder fazer um lanche, aquilo cortou o meu coração. E eu cheguei em casa e falei, como é que eu sou miserável? Como é que eu sou pobre, coitado? Tenho uma casa, tenho um alimento, tenho uma televisão para assistir, não preciso ir para as ruas para poder vender nada, para poder comprar o pão, e às vezes a gente reclama. Sabe? A gente tem que entender de que o mundo, quando ele jaz em maligno, a tendência, cada dia a pobreza aumentar, a miséria aumentar, o tráfico tomar conta, sabe? Os países aí se preparando para uma terceira guerra mundial, mas nós entendemos que Deus está no controle, conforme o Darcy falou. E ai daquele que vive no mundo sem ação de Deus, sem misericórdia de Deus na sua vida, sabe? Não tem aquele entendimento de que entende que o mundo jaz no maligno, e nós precisamos falar sobre disso. E nada do que está acontecendo é mistério para nós, porque nós sabemos que o mundo está no fim. Então, meus filhos, a minha palavra é: vamos nos firmar com Deus. Liguei com minha filha hoje à tarde, falei para ela: filha, papai te ama, você tem ido à igreja, não se esqueça que você tem um pacto com Deus. Já não, pai, eu tenho ido à igreja, porque ai daquele que vive nesse mundo sem a preocupação de fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, de seguir os caminhos de Deus, porque a cada dia que passa, a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Então vamos cantar bastante alegria, o hino 324. É um hino que eu gosto muito, é um hino muito conhecido, né? Vamos cantar esse hino. 324. Seguro estou, não tenho temor, não. Vamos colocar em pé. Hoje estamos sendo privilegiados, né? Por tantos irmãos que nós amamos aí da cidade. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio.
Se não tem terror do mal, se guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele tem caminho, sempre me conduz, não me deixará, mas não brigará do pecado, eu me verimar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno veio do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu vencerá, não posso do mal feito, quem procura perde nada enfraquecer. Confiada então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, siga meu Senhor em Emmanuel. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar medo, pois meu soldado não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigida minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre terei cheio de temor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei, queimar em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Deus abençoe. Que maravilha, né, irmãos? Poder eterno superar. Grandioso nosso Deus. Vou pedir nossa amada irmã, seja aqui conosco, o pastor, está orando, apresentando, nossa querida irmã Sandra. Satisfação ter a nossa irmã Sandra conosco, seminarista, agora está caminhando aí o chamado que Deus tem na sua vida. E uma alegria poder recebê-la aqui nessa noite, que Deus possa te usar naquilo que Ele já colocou no seu coração. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Deus, pela tua filha, Deus, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Deus, para trazer a tua palavra. Uma palavra, Deus, que tenho a certeza trará vida, libertação, cura, para a glória e honra do teu nome, Deus. Que o Senhor possa usá-la nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. É um prazer muito grande estar neste lugar, estar nessa casa. Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu me batizei. E eu glorifico o nome do Senhor por este lugar, por essa porta aberta. E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. E que almas venham se render aos pés do Senhor neste lugar.
Eu estou aqui na permissão do meu pastor José Cláudio, com a ciência dele, trago um abraço para a igreja e é muito bom a gente estar fazendo aquilo que o Senhor quer através das nossas vidas, porque é muito bom ser instrumento usado pelo Pai. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor lá em João 5, do versículo 1 até o versículo 15. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada, as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, que fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça a você. O homem foi curado, foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado. Oremos mais uma vez. Querido Deus, bondoso e amado Pai, glorificado seja o teu santo nome, a honra e a glória toda sua, Pai. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações. Pai querido, que bem sabes que de mim mesmo, ó Deus, não sou nada. Então necessito e careço de ti, Pai, porque sei que sem ti eu nada sou. Louvado seja o teu nome, a honra é tua, e no doce nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. O paralítico estava ali há 38 anos, no tanque de Betesda. Naquela cena, nós tínhamos um contraste, né? Porque alguns estavam em festa, mas outros estavam à beira do tanque, tentando entrar para ser curado. Isso nos ensina que a dor nem sempre é coletiva. As nossas dores, elas são individuais. Cada um tem a sua dificuldade. A palavra, a nossa fé, ela é individual. Muitas pessoas vivem dentro das igrejas, ouvem, cultuam, mas às vezes continuam presos às situações
em seus medos, culpa e muitas das vezes em frustrações. Mesmo em meio à multidão, Jesus vê um homem específico e o chama para fora da sua paralisia. Nessa noite, meu irmão, o que tem tentado parar você? Olha para você e vê o que tem tentado parar você para que você não faça aquilo que o Senhor quer que você faça através da sua vida. Nada em nossa vida passa despercebido pelo Senhor. A nossa vida está totalmente no controle dele. O Senhor está em todo o tempo conosco. Vou falar uma breve ilustração. Muitas vezes somos como alguém parado diante de uma porta aberta, esperando que alguém nos empurre para entrar. A porta está ali, o convite também, mas continuamos imóveis. Jesus não pede um salto, ele pede apenas um movimento. O Senhor, ele quer que nós venhamos nos movimentar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Imagina uma pessoa esperando atendimento em uma sala de um hospital público. Ele chega cedo, passa a hora sentado, vê outras pessoas sendo chamadas, mas o seu nome nunca aparece. O problema não é o médico nem o hospital, mas a longa espera que gera cansaço, desistência e acomodação. Assim também vivia o paralítico de Betesda. Estava no lugar certo, mas não se movia. Esperava algo acontecer até que Jesus entra naquela cena. E ele espera e chama diretamente por ele. Quando Jesus chama pelo nome, a espera termina. Ele quer um movimento para nos dar aquilo que precisamos. Ponto 1, um lugar de dor, mas um lugar de esperança. Aquele local era um local que tinha muitas pessoas passando aperto, mas esperando que alguém viesse. Aquele paralítico, o Senhor encontrou com ele nem sabia que era o Senhor que estava falando com ele. Muitas das vezes nós estamos assim, o Senhor está falando e nós, na nossa vida cotidiana, correndo de um lado para o outro, não estamos parando para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas o Senhor está falando. Betesda significa casa de misericórdia. O tanque tinha 5 entradas. 5 entradas. Eram 5 pessoas que estavam à porta para poder entrar. O primeiro que entrasse era curado. Muitos acessos, muitas oportunidades, muitos doentes, mas vazia de soluções reais, mais vazios de soluções reais. Porque muitas das vezes as pessoas estavam ali e não conseguiam ser curadas. Às vezes estão num lugar de misericórdia, mas continuamos presos à espera. Nem todo o ambiente gera transformação. Aquele local era um local que as pessoas estavam ali para ser curadas, mas nem todos eram curados. É possível entrar na casa de Deus e continuar espiritualmente paralisado. Só depende de nós para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar e obedecer ao que Ele está nos indiciando. Muitas vezes estamos tentando dar desculpas, como aquele paralítico que ele disse que não tinha quem o ajudasse a sair daquela situação, mas o Senhor estava ali pertinho dele. Eu estou aqui para fazer aquilo que você precisa, mas ele estava na dúvida e não estava conseguindo enxergar o Senhor. Olhando para a nossa pequenez, achando que não podemos fazer nada, quando Deus já liberou o caminho. O Senhor, Ele já abriu as portas, Ele já liberou o caminho para que nós pudéssemos passar. Ele não quer que nós venhamos
O homem, paralisado pelo tempo e pela descrença, ele já não estava conseguindo acreditar que ele poderia ser curado. 38 anos de enfermidade, 38 anos naquela situação, 38 anos que ele vivia daquele jeito, paralisado não apenas no corpo, mas na esperança. Porque muitas das vezes, quando as lutas chegam, a gente às vezes não consegue confiar que algo novo pode acontecer, mas o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, e o Senhor ele vai fazer em todo o tempo milagre na nossa vida. Ele não conseguia romper, não conseguia vencer, já não acreditava mais na cura. Aquele homem não acreditava que ele poderia ser curado, mas o Senhor diz para a gente que nós vamos romper, nós precisamos acreditar que Ele é conosco, Ele está conosco, e quando o Senhor está no barco, o barco não naufraga, nós chegamos do outro lado. Quantas vezes dizemos que não tinha ninguém para nos ajudar, não dá em nada, já tentei de tudo. Muitas das vezes nós pensamos dessa forma, que não tem ninguém para nos ajudar, que não tem mais jeito, que a gente já esgotou todas as parcelas que nós poderíamos. Quantas vezes dizemos isso? Sentimentos de solidão. Nós entendemos que o sentimento de solidão, nós nunca estamos só. O Senhor em todo o tempo Ele está conosco. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, o Senhor é conosco. Ele não quer que nós tenhamos esse sentimento de solidão. Mas a nossa esperança vem do Senhor, não das pessoas. Aquele homem colocava a esperança dele nas pessoas. Nós precisamos continuar crendo que a nossa esperança ela vem do Senhor. A dependência excessiva das pessoas pode atrasar a nossa espiritualidade. Enquanto esperamos alguém nos ajudar, Jesus já está presente. Nós precisamos entender que a nossa vida depende de mim e de você. A minha espiritualidade não está no outro. Eu não posso depender da minha vida, continuar a caminhar só se o outro não for. Eu preciso continuar caminhando. Eu preciso continuar fazendo aquilo que o Senhor tem falado comigo. Jesus está presente. Jesus é conosco. Nós precisamos entender que nós precisamos sentir a presença do Senhor em todo o tempo na nossa vida, porque Ele é conosco. A pergunta que revela o coração: querem ser curados? O Senhor pergunta para nós nessa noite: queremos ser curados? Jesus deu o homem, mas o homem não estava vendo Jesus. Nós precisamos enxergar o Senhor na nossa vida. Nós precisamos enxergar que em meio às lutas que nós passamos, o Senhor é conosco. Ele está conosco. Muitas das vezes, quando passamos pelas dificuldades permissivas do Senhor, Ele nos mostra que Ele é a porta, é o caminho. Eu entrei para fazer um seminário, estava bem, né? Trabalhando, tudo tranquilo, dava para honrar o compromisso. Só que chegou na metade do semestre, a porta fechou. Como que eu vou fazer? Senhor, estou só no começo, é o primeiro ano do meu seminário. Eu paro, eu tranco a matrícula, eu continuo. O que eu faço agora? Mas em todas as vezes que eu lancei para o Senhor nunca chegou para mim e falou que era para eu parar e nem para eu desistir. O Senhor só falava comigo: prossiga, eu sou contigo. Eu sou contigo. E eu fui caminhando. E Deus nunca deixou faltar nada. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que supre as nossas necessidades.
E se Ele colocou você para fazer algo, Ele vai com você. Ele nunca vai te abandonar. E todo o tempo Ele vai estar contigo. O mais maravilhoso é quando você persevera e o Senhor te entrega a vitória. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor fechou a porta. Eu passei no momento do deserto, mas o deserto é a passagem. Quando você passa do deserto, você aprende lá na frente, você glorifica, porque você passou pelo deserto, mas o Senhor não te abandonou e o Senhor abriu as portas. E eu pude honrar, continuar honrando meus compromissos. Mas o Senhor, em nenhum momento me deixou faltar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho outra porta aberta. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Jesus vê o homem, mas o homem não enxergava Jesus. Ele quer, quando Deus faz uma pergunta, Ele quer ter certeza do que você realmente quer. Qual o tipo de pergunta que o Senhor está fazendo para você? Qual o tipo de pergunta que o Senhor está fazendo para você? Ele quer ter certeza. Ele quer que você tenha certeza realmente do que você quer. É o trabalho? É a sua família? É a sua família que você quer aos pés do Senhor? Jesus não pergunta se pode, mas se quer. Porque poder, o Senhor pode todas as coisas, mas Ele quer saber se você quer. Revelando o nosso coração, não a limitação. Nem todos querem mudar. Alguns se acostumam com a paralisia. Por que o Senhor pergunta se quer? Porque tem muita gente que não quer mudar. Mudar dá trabalho. Quando você quer se envolver em algo e fazer algo, quer crescer, quer desenvolver, vai dar trabalho. Mas você tem que entender que o trabalho é bom, porque você desenvolve. Porque quem não se envolve com alguma coisa, não consegue desenvolver. Para que eu possa crescer e aprender da palavra, eu tive que me envolver com ela e ouvir e meditar cada vez mais, para que eu desenvolva esse crescimento que o Senhor quer. Porque nós podemos ler, estudar, mas se a gente não investir um tempo na meditação, na oração e no jejum, nós não conseguimos. Mas é isso que o Senhor quer. Como anda a nossa fé? Precisamos de fé, precisamos acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. A cura vem pela fé, não pelos rituais. Aquele tanque, eles tinham um ritual que achava que o anjo tinha que descer e mover, e a pessoa só ia ser curada se tocasse naquela água. Tinha esse ritual. Jesus não manda ele entrar no tanque. Não depende de água, não depende do ritual, depende da palavra e da obediência. A palavra do Senhor, quando Deus ordena, quando Deus decreta a sua vitória, ela chega, porque foi através da palavra. Se nós formos pararmos e orarmos lá para Gênesis, o mundo era sem forma e vazia, mas Deus começou o quê? Haja luz. Deus ordenou que houvesse luz e houve luz. É assim, é através da palavra, é através da ordenança que as coisas acontecem. A obediência à palavra de Cristo rompe os ciclos. Para que nossos ciclos sejam rompidos, nós precisamos viver dentro da palavra e obediência. O que foi feito de dor vira testemunho nas mãos de quem obedece. Meu irmão, quando nós passamos pela luta, quando nós passamos pelas dificuldades, não murmuramos, vira testemunho. A nossa vida é uma vida de testemunho para aqueles que precisam ver Jesus em nós. Obedecer à voz de Deus libera o mover do céu. Obedecendo à voz de Deus,
céu. O milagre aconteceu no sábado. A cura foi no sábado. Para os religiosos, aquela cura no sábado era um problema. Porque para eles não podiam curar no sábado. Você não poderia estar fazendo outras coisas no sábado. Mas para Deus vira propósito. Deus age quando quer, do jeito dele. Nada em nossa vida passa desapercebido do Senhor. Nem dia, nem tempo, nem a dor. A fé individual, Deus nos faz, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus quer curar, Deus quer salvar, mas nós temos que querer, nós temos que ouvir, obedecer e permanecer com a nossa fé intacta. A crítica pelo sábado é a falta de compaixão, da religiosidade. Ver a regra de Jesus vê pessoas. A religiosidade vê regras, mas Jesus olha pessoas. Nós precisamos ver pessoas, não olhar as dificuldades, nem olhar se eu não posso fazer isso na segunda ou na terça. Não, eu posso. Todos os dias é dia de falar de Jesus. Todos os dias é dia de acontecer um milagre na nossa vida. Não permita que a voz dos religiosos abafe a voz de Cristo. Nós não podemos deixar que as vozes estranhas abafem a voz do nosso Criador. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor sensibilidade, estampar os nossos ouvidos, para que nós possamos ter essa sensibilidade de ouvir e discernir que é Deus falando conosco. Porque o Senhor em todo tempo Ele está falando conosco. Em todo tempo Ele está falando. Mas nós precisamos ter esse feeling de discernimento para que nós possamos compreender quando é Ele e obedecer. Porque a voz do Senhor é mansa e suave. Onde Jesus chega, o ambiente muda. Jesus encontra um homem novamente. Cura física, mais confronto espiritual, chamado para uma nova vida onde Jesus guia, fazia milagre. Quando você se encontra com Jesus, o seu ambiente muda. Onde está o seu milagre? Qual é o milagre que você espera da parte do Senhor? Porque aonde Deus chega, há mudança de ambiente. Tudo muda quando Deus está conosco. Na família, no casamento, Deus ele quer fazer o milagre. Nós precisamos passar para Ele aonde Ele precisa. Senhor, é aqui. Senhor, está aqui. Está acontecendo desse jeito. É assim. O Senhor ele quer ouvir as nossas vozes. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer te ouvir. Aquele paralítico, ele não conseguia enxergar que Jesus estava ali. E nós precisamos aguçar as nossas visões para que nós possamos enxergar o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que sempre há tempo de busca, sempre há tempo de se dispor e colocar a sua vida no altar, para que o Senhor faça aquilo que Ele quer. Eu concluo da seguinte forma: o paralítico ficou anos parado, esperando algo acontecer. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Não desista, não fique paralisado, não viva de desculpa. A palavra, ela já foi liberada. A palavra do Senhor, ela já foi liberada. Levante e ande. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Lá Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Então toda manhã eu renovo as minhas forças. Porque as minhas forças estão no Senhor.
ele continua fazendo as mesmas perguntas. Se nós queremos ser curados, o paralítico por anos ficou naquela luta, cansado de tentar. O peso, as desculpas. Mas o Senhor está sempre perguntando: queres ser curado? O Senhor, a tua cura não depende de pessoas rituais ou de circunstâncias. Depende da fé, da obediência à voz. Hoje Jesus não está pedindo explicações, Ele não está pedindo força, Ele está pedindo um movimento de fé. Talvez o teu milagre esteja na restauração, na libertação, na volta da tua esperança. Porque muitas das vezes, a gente já desacreditou. Hoje, o Senhor pergunta para a gente: aonde está a sua paralisia? Jesus está aqui. Ele esteve lá em Betseba, em Betesda, naquele ambiente. E quando ele chega, o ambiente mudou. Se você deseja essa mudança, clame ao Senhor, busca nele. Se você não quer mais ficar parado, que o Senhor te ajude a caminhar. Então fala do Senhor: eu quero continuar caminhando, eu quero viver o milagre de Deus. Se você quer viver o milagre, se coloque na disposição do Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar você. Não olhe para as suas dificuldades, não olhe para aquilo que você acha que te impede de caminhar, que te impede de fazer aquilo que o Senhor quer. O pastor lançou a semente neste lugar. Foi lançada uma semente. Segura a sua semente, regue a sua semente. Aonde você for, fala do amor de Jesus, porque o amor de Jesus cura, o amor de Jesus salva, o amor de Jesus liberta, e a sua semente vai estar sendo germinada, porque aonde você passa, você germina, porque você já é uma semente viva nas mãos do Senhor. E não comece a falar do amor aonde você estiver. Esse é o seu momento. Levante-se com fé, apresente a sua vida ao Senhor. Não importa o quanto tempo de dor existe, não importa se você em algum momento pensou em desistir, a nossa esperança vem do Senhor. Jesus está dizendo hoje: levante, toma o teu leito e anda. E enquanto obedecemos a voz do Senhor, o mover de Deus acontece. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós venhamos ouvir a voz dele, para que o mover dele e o milagre dele aconteça. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que hoje nós entendamos: nós não precisamos ficar parados, nós precisamos nos movimentar. Como já foi falado hoje aqui, que a volta de Jesus está bem próxima. Nós já fomos salvos, mas existe muito dos nossos ainda que não foram. E se nós não falarmos, se nós nos calarmos, eles correm o risco de passar dessa vida e ir por um lado que a gente já sabe onde é, que nós não queremos, porque nós já aceitamos, já entendemos o nosso chamado, que é pregar e falar do Evangelho de Jesus. E isso é para todos. A semente foi lançada, a palavra foi lançada. O Senhor quer que nós venhamos a germinar, porque o Senhor quer que nós venhamos a continuar caminhando e não ficarmos estagnados, parados, olhando só as nossas dificuldades. Porque quando nós olhamos para a nossa dificuldade, nós não enxergamos a grande coisa que o Senhor pode fazer. Porque Deus tem grandes coisas para fazer em volta de nós. Quando nós paramos de olhar só
Nós vimos só muitas pessoas ainda que precisam ser ganhas para Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor continue falando no coração de vocês. Tá? E vocês vamos lembrar, olhe pela minha vida, que oração nunca é demais, a gente necessita a cada instante. Amém? Obrigado, Marcelo. Que palavra abençoada. Não podemos ficar parados. Outra frase que marcou: a religiosidade olha as regras, mas nós temos que olhar as pessoas. E eu queria aproveitar esse gancho para falar aqui de algo muito especial que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro nós teremos um culto no campo missionário. Primeiro final de semana de fevereiro, nós não vamos ter a IDD aqui. Vamos vir todos para cá. Às 9 da manhã vai ter uma van esperando aqui os irmãos, com ar-condicionado, que vão, essa van e mais os carros vão nos levar para Cristolândia Alcântara. E lá a gente vai tomar um café da manhã com eles e vai fazer o culto da manhã, que seria aqui no templo, lá no campo missionário, na Cristolândia. Vamos ouvir o testemunho daqueles homens que estão sendo restaurados. Vamos poder interagir com eles. Vamos conhecer aquele sítio maravilhoso. O irmão Darcy já conhece. Alguns aqui já conhecem. Vai ser um momento de crescimento para nós. E então eu conto com a igreja. Marque essa data no seu coração. Nós estamos saindo de férias, vamos tirar 15 dias, mas dia 1º nós estaremos de volta. E quando a irmã Sandra falou que pessoas são importantes, conversando com o Renato, conversando com o irmão Luiz, nós vivemos um momento muito crítico no nosso bairro. Pessoas perambulando, usuários de drogas. A gente tem que, no terreno vizinho ao nosso aqui, moradores de rua que tomaram conta daquele terreno. A entrada do nosso estacionamento fica tomada de lixo. Então, nós resolvemos agora, neste ano, iniciar um trabalho com essas pessoas. E qual vai ser o trabalho? Um café da manhã, algo simples. O irmão Luiz deu a ideia: a gente pode ir numa padaria, pedir 50 pães de doação, vai na outra, pega mais 50. Não sai caro para a igreja. Faz 2 garrafas de café com leite, pão na manteiga. Para quem está na rua, passando fome e necessidade, um café da manhã é um alento. A gente só vai definir qual vai ser o dia: sábado de manhã, depois do culto de oração. E também seria oportuno, porque tem um bazar aqui, e essas próprias pessoas podem vir aqui, às vezes pegar uma roupa no bazar, né? Então, isso está no nosso coração. Sabe por quê? A igreja tem que ser sal e luz. Nós não podemos ver essas pessoas dessa forma e achar que está tudo bem, que está tudo certo, porque não está. A igreja precisa fazer alguma coisa. Então, em nome de Jesus, eu já posso ver esse café da manhã sendo servido ali para eles na entrada do portão. Eu já posso ver pela fé, esse ano, Amanda, nasceu o Ministério da Terceira Idade aqui na igreja. E a irmã Vera está muito animada. Nós encontramos ela hoje aqui naquela padariazinha do Bandeirante, para variar, estar tomando café ali, e ver a irmã Vera. A irmã Vera está muito animada com o ministério. E uma das coisas que ela quer fazer é a horta. A gente tem pessoas boas que vão nos ajudar: Flávio, abraço forte, Renato, Luiz também, que é o administrador, está empolgado. A gente vai fazer a nossa horta ali da terceira idade. E pela fé, eu já posso ver a Amanda dando aula para a terceira idade. Eu já fiz contato com ela. Essa criança é a escola que tem, para a gente conhecer. Ela que tem um trabalho com a terceira idade na área da educação física. Ela já faz esse trabalho na Cibaja. E ela está aí também se dispondo a, fazer esse trabalho com a gente aqui. Inclusive a especialização dela com a terceira idade, né? Ela tem já esse trabalho. E a gente precisa movimentar a nossa igreja, convidar o bairro para participar dessa ginástica da terceira idade, que pode ser para toda a igreja também, né? Temos um espaço maravilhoso aqui atrás, temos a quadra aqui em cima. Vamos fazer a diferença no nosso bairro. E pela fé, eu já posso ver tudo isso acontecendo. Amém? Glória a Deus. Estamos
caminhando para o final do nosso culto, e como não poderia deixar de ser, tem aquele lanchinho, né, que hoje vai ser um lanchão para receber bem os nossos convidados. Tem a esfirra que o Jorginho trouxe, aquele roscão que a gente gosta de queijo e presunto, pão doce, uma Coca-Cola geladinha e um café. Então, não vai embora sem antes, né, participar aí do nosso lanche, do nosso café, encerrando esse momento de comunhão. Pastor, lembrar os irmãos aí que tem as reciclagens, né? Pode trazer a reciclagem, colocar, já vi que tem algumas aqui, e que a gente faz esse trabalho da reciclagem, recolhe e vende a reciclagem, o dinheirinho da reciclagem a gente compra aí o material para cantinas. Então é sempre bom lembrar os irmãos que às vezes esquece. E não é só PET não, aquelas latinhas de lata de leite ninho, lata de milho, sardinha em lata, né? Traz para nós aí, tá bom? O irmão Darcy falando em reciclagem, essa reciclagem rendeu R$60. Esses R$60, Jorge, já vai ser, com mais uma inteira, o dinheiro da cantina de domingo. Aí a cantina de domingo, a gente já vai fazer mais um dinheiro, e na outra mais um dinheiro que já vai ser o almoço, o material para o almoço do mês de março. E meus irmãos, eu tenho fé que com as cantinas e com o almoço, a gente vai ganhar aí por mês, no início, uns 1.500 no mínimo. 1.500, 2.000, que a gente vai poder estar investindo na obra da igreja. E isso vai crescendo, né? Mês de março é o valor, mês de abril pela fé isso já vai aumentar, e a gente vai avançar aí nas obras da igreja com a reciclagem, com as cantinas e com os almoços. Amém? Glória a Deus. Mais alguém tem algum anúncio a fazer? Não? Mais algum anúncio a fazer? Isso, as mulheres que querem participar do Congresso Francisca Veiga, é até domingo a inscrição, vai ser aqui bem pertinho em Jardim Tiradentes, né? Esse ano nós vamos participar ativamente também dos trabalhos da denominação, inclusive embaixadores do rei, né? Nós vamos sentar para montar a nossa agenda. Isso, mensageiros e embaixadores. Vamos sentar para montar a nossa agenda e nós vamos movimentar essas organizações. As mensageiras podem esperar, porque a nossa quadra, por enquanto, é só futebol. Mas a gente já vai botar uma rede de vôlei lá, que eu sei que vocês gostam, amém? Daqui a pouco também o Rafa está animado para botar uma tabela de basquete, para botar o X3, na modalidade olímpica, aquele basquete de rua. Então, vai ter muita coisa boa para acontecer. Vôlei, falei. E nós vamos ter aí um movimento grande das nossas organizações, mulheres, homens, mensageiras, embaixadores, vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar encerrando nessa noite o nosso culto. Irmão Darcy, ora para a gente. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo seu amor, pela tua misericórdia, ó Deus, desse culto e essa mensagem trazida direto do seu coração para os nossos corações, ó Pai, e que realmente, ó Deus, nós possamos estar aqui, ó Pai, dispostos a trabalhar, ser aquela semente que vai germinar, que vai se formar uma planta e virar uma grande árvore da vida, Senhor. Tantas coisas temos para fazer nesse bairro, nesse local, Senhor Deus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, e que nós possamos estar cada dia um encorajando ao outro e assim junto, ó Pai, tocarmos essa obra, que não é minha, não é do pastor, essa obra é tua, Pai, essa obra é de Deus. E nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela irmã Sandra, pela sua família, ó Pai, que se dispôs aqui hoje para trazer a tua mensagem para o teu povo, ó Pai. Abençoa a tua serva, ó Pai, abençoa a sua família, ó Pai. Seja com todas as famílias aqui representadas, e nós cremos, ó Deus, que tudo será feito segundo a vontade do seu coração. Obrigado por tudo, com perdão de nossos pecados, hoje e para todos sempre. Amém. 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 E leve essa palavra no seu coração. Aonde é a sua paralisia? Aonde a Igreja Batista Central estava parada?
Vamos nos movimentar pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando e aguardamos os irmãos aqui atrás para o nosso lanche.